Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Ricardo Henriques. O Ricardo é enólogo-chefe da vinícola Rio Sol. E o tema do nosso bate-papo será o aumento do consumo de vinho no Brasil e a relevância do Vale do São Francisco. Ricardo Henriques, que prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu e obrigado aí pelo espaço e a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o nosso projeto e o vinho brasileiro. Ô Ricardo, eu achei que você teria um sotaque pernambucano, porque a gente vai falar de Pernambuco, do Vale do São Francisco, mas eu percebi que o seu sotaque não é pernambucano. Me conta desse sotaque aí. Não, tem algumas palavras, sabe? Oxe, maia, pai, também dá para usar, mas ainda tem um pouquinho, já é um sotaque híbrido, digamos assim. Oxe, opa! É. Você é de onde, Ricardo? Eu sou de Fátima, de Portugal, então abrindo já aí a deixa, estou na Rio Sol porque realmente o projeto da Rio Sol pertence a uma empresa, um grupo português que tem vinícolas também aqui em Portugal, que é o Grupo Global Wines, e eu trabalhava num projeto aqui em Portugal e foi-me feita a proposta de ir, este ano vai fazer 14 anos, de ir para o projeto lá do Vale do São Francisco da Rio Sol, e desde então montei minha bagagem, minha família, está tudo lá. Mas você já tem 14 anos no Brasil, é isso? Vai fazer 14 agora no meio do ano. Você acompanhou esse projeto desde o início? Não. Desde o momento da escolha do local ou não? O projeto, eu cheguei no final de 2009 para 2010. O projeto iniciou-se na transição de final de 2003 para 2004. Então, quando eu cheguei, o barco já estava andando. Estávamos ainda numa fase, digamos assim, experimental de testes, de aprendizado, porque em agricultura a gente sabe que não é tudo de uma hora para a outra, então, mas já apanhei realmente a empresa numa fase que já estava no mercado, a marca já começava a ser conhecida, mas ainda numa fase, digamos assim, em termos de produção, de seleção de material genético, clonal ou tipo e elaboração de vinhos, ainda estávamos numa fase de crescimento, e ainda estamos. Não estou a dizer que a gente atingiu já o nosso auge, mas já peguei as coisas andando. Você é enólogo, que profissão é essa e como é que se dá essa formação de enólogo? Eu honestamente eu acho que é uma profissão muito prostituída, sabe? Ou prostituída ou endeusada, no sentido que você tem milhões de enólogos no mundo, mas se calhar desses milhões, milhões nunca fizeram uma gota de vinho. Ou então, muitas vezes se coloca no pedestal o técnico em si. Na verdade, eu acho que enólogo é uma coisa banal no sentido de ou você realmente gosta daquilo que faz e faz as coisas com naturalidade. Não é uma coisa que não é forçado, porque acaba por ser uma arte. A maneira como você faz, as coisas que você faz, tem um pouquinho sempre do técnico e o seu perfil nos vinhos que muitas vezes são feitos. Então tem que ter isso, tem que haver essa ligação da pessoa ou do técnico, e não só, e da sua equipe, com os vinhos que são elaborados. Então eu acho que é uma profissão extremamente normal para realmente quem gosta. Não é uma profissão fácil, eu acho que nenhuma profissão também é fácil. Tem muito sangue e suor por trás. Mas quando se gosta, a gente faz de uma maneira que acaba por deixar de ser tão pesado ou tão carregado assim. Não vejo que seja uma profissão muito difícil quando se tem vontade e se realmente se gosta daquilo que faz. Mas qual que é a atuação do enólogo dentro da vinícola? Então, há muita gente que acha que enólogo é o dia todo tomando pinga. Vai para a adega,
segura a taça, prova o vinho, diz se está bom, se não está bom. Há muitas coisas que as pessoas às vezes desconhecem, mais a parte até produtiva e industrial, de qual a garrafa, qual o diâmetro interno de uma garrafa, o peso de uma garrafa, o diâmetro da rolha, o material da rolha, os materiais que são utilizados para afinar ou tratar um vinho, tudo o que é experimentos laboratoriais para ver como é que se pode transformar aquela matéria-prima nos vinhos que a gente deseja. Depois, paralelamente a isso, toda a parte de campo, de produção, e auxiliar, ou em conjunto com os agrónomos e a sua equipe, ver datas de colheita, o que plantar, onde é que se obtiveram os melhores resultados e tentar afunilar tudo isso. Então é um trabalho bem transversal e amplo, não é só, as pessoas realmente idealizam muito isso, que é o cara que está lá sentado, toma umas taças de vinho para ver se está bom ou não, dá o ok, e vai para a garrafa e vamos embora. Então existe muito mais para além disso. Fora depois a parte de suporte de divulgação, de degustação e apresentação dos produtos. Então quem vai para a profissão realmente tem que perceber que não é só ficar tomando vinho todo dia. E essa é a parte mais bonita, é a parte cor-de-rosa, mas se calhar ocupa 5-10% do dia a dia. Ô Ricardo, o que diferencia um vinho de 10 euros para um vinho de 1.000 euros? Ou de 5.000 euros? Eu acho que há vários fatores, sabe? A resposta mais fácil seria dizer que é a qualidade, mas nem sempre é isso. Eu não acredito que preço muitas vezes seja sinónimo de qualidade. Acho que realmente é preciso cada consumidor experimentar os vários vinhos, entender realmente aquilo que gosta. Não é o preço que vai dizer que é um vinho melhor. Você até pode às vezes gostar de um vinho de 10 euros, 5 euros, 4 euros. E você está certo, porque se é o vinho que você gosta, você é que paga por ele. Então você tem que tomar aquilo que gosta e não aquilo que é mais caro ou aquilo que os outros dizem que é bom. Então o melhor vinho é aquele que você gosta de tomar. Agora, essa diferenciação de preço muitas vezes tem a ver, ou às vezes produtos que ganharam concursos, ou às vezes uma marca que está consolidada no mercado e aplica-se a questão de oferta e procura, que acaba por inflacionar muitas vezes o próprio vinho. E o próprio status. Então vinho é uma bebida que muitas vezes está atrelada, e a meu ver erradamente, a status. As pessoas às vezes não consomem o vinho porque gostam, consomem o vinho porque a garrafa que eles estão a consumir é instagramável, dá para tirar uma foto bonita e dizer assim, eu estou tomando um vinho aqui de 500 pau e eu sou o rei, e às vezes não tem prazer nenhum naquilo que está tomando. Isso é muito contra aquilo que realmente é o vinho, porque vinho, utilizando até o exemplo de Portugal, vinho é considerado alimento, então é para o dia a dia, é como se fosse cesta básica. Então você tem que tomar aquilo que realmente não pesa na sua cesta básica e que ao mesmo tempo você gosta de tomar. Mas realmente as principais coisas que podem influenciar no preço do vinho está muito atrelada a isso, a marca que você está a consumir e a sua consolidação no mercado, e depois o peso. É óbvio que a qualidade também pesa, mas nem sempre um vinho mais caro será para si provavelmente o vinho mais prazeroso a tomar. O brasileiro está tomando cada vez mais vinho, está mudando muito o jeito de entender a bebida. E eu estou conversando com o Ricardo Henriques, que é enólogo-chefe da vinícola Rio Sol, uma vinícola muito premiada, daqui a pouco ele vai falar a respeito disso. E estamos falando exatamente sobre o aumento do consumo de vinho no Brasil e a relevância do Vale do São Francisco. Antes da gente falar da Rio Sol, antes de falar do Vale do São Francisco, o brasileiro, na verdade, o Ricardo, ele sempre foi chegado a uma cachaçinha, né? A cachaça sempre foi a bebida favorita do Brasil. Aí depois veio a cerveja, que a gente entende porque é um país tropical, muito quente e tal. O que está levando o brasileiro a essa mudança de comportamento e de paladar e a optar pelo vinho? Eu acho que vários fatores. Primeiro, a consciência social, acho que é até uma tendência mundial de cada vez mais a gente se preocupar com o bem-estar de saúde, ou seja, consumir com qualidade, às vezes nem tanto com quantidade, mas sim qualidade. Se nós pegarmos, por exemplo, em termos de bebidas alcoólicas ou até mesmo destilados,
As bebidas que talvez tenham menor ou sejam menos agressivas para a saúde humana, talvez seja o vinho. Existem inúmeros estudos que a gente pode citar, mas se procurarem na internet, no Google, vão achar que é óbvio, e vou até fazer uma parada aqui: consumido moderadamente, tá? Não é para tomar de litro, se pode tomar também, mas consumir moderadamente. Quanto que é um consumo moderado diário? Aquilo que os médicos dizem, não sou eu, são os especialistas, é que o ideal, ou seja, em que aporta um benefício, realmente traz uma mais-valia para a saúde, é mais ou menos 100 ml por dia, que dá mais ou menos 2 taças de vinho pequenas, não muito grandes, ou então 100 ml por refeição, que realmente produz o benefício, ou seja, você está tomando uma bebida alcoólica, mas aquilo que ele está trazendo de benefício à saúde ou à sua alimentação é mais positivo. Acima disso já começa a ser a questão do álcool em si, que começa a pesar mais do que a mais-valia que está trazendo. Mas se toda a gente tomasse esses 100 ml por dia, não havia vinho no mundo que aguentasse ou chegasse para abastecer aí todo mundo. E quando a gente compara o vinho com as outras bebidas, realmente o vinho tem essa característica. É uma bebida que, do ponto de vista de agressão à saúde, ele provavelmente será o menos agressivo e é o que tem mais valias. E depois é uma bebida que é uma bebida social. Agrega pessoas à sua volta. É uma bebida que traz uma envolvência, uma história. Todas as garrafas têm uma história. Eu costumo até dizer muitas vezes que o melhor sítio para você achar poesia fora de livros é encontrar rótulos de garrafas de vinho, porque você pega muitas vezes garrafa de vinho, lê o contrarótulo, tem a história que foi fulano tal, que veio do sítio tal e não sei do que, ou seja, tem essa envolvência e essa mística que se cria em torno do vinho. E o ser humano é um ser curioso. Ele gosta disso, de história, de se envolver com as coisas que manuseia. A cerveja não é tanto isso. É aquilo que você disse. A gente toma realmente porque é bom. Eu mesmo tomo muita cerveja também, para refrescar, ou porque está na praia ou na piscina. Não quer dizer que o vinho também não sirva para isso, mas é mais fácil, e é mais fácil de agradar. Então a aceitação por parte do consumidor acaba por ser também mais fácil. E a cachaça, o Brasil é o país da cana, então tradicionalmente é normal que a cachaça venha primeiro, porque realmente o país da cana é o Brasil, e não quer dizer que não existam cachaças excepcionais, melhores até muitas vezes do que outros destilados, whiskies e tudo mais. Agora é preciso saber escolher, como no vinho também, saber escolher e escolher com qualidade, de maneira que a gente realmente tire proveito e tenha prazer nas coisas que a gente está consumindo. Mas eu acho que esse crescimento em torno do consumo do vinho e a atração pelo vinho tem muito a ver isso, com a sua mística, a sua história, a sua envolvência, e também pela qualidade do produto, como é óbvio. Como é que a gente escolhe um vinho de qualidade? Provando. Quais são as principais características que a gente tem que... Por exemplo, às vezes eu chego no supermercado, né? Porque muita gente compra vinho no supermercado, não vai a uma casa especializada de vinhos e tal. Você chega no supermercado, você tem lá 200 rótulos. Qualquer supermercado hoje tem uma quantidade. E você tem vinho da Argentina, do Chile, de Portugal, da Itália, enfim, de todos os lugares. Como é que eu vou saber se um vinho é bom ou se ele é ruim? Tem como saber só dando uma olhada ali pelo rótulo, pela garrafa? É um pouco subjetivo. Quando eu digo que é subjetivo, é no sentido de que primeiro você tem que entender do que é que você gosta. Não adianta você pedir conselho para alguém, ou melhor, a pessoa só deve dar o conselho para outra quando perguntam, por exemplo, que vinho é que eu devo tomar que eu goste? O que é que você gosta mais de estilo? Tentar entender. Se gosta de vinhos mais encorpados, vinhos mais leves, mais alcoólicos, menos alcoólicos, se gosta de vinho mais macio ou mais seco, se gostam de mais de espumantes ou de vinho tranquilo, vinho tinto, por exemplo, e depois ir afunilando, tentar descobrir isso e indicar. Agora o consumidor, a pessoa que vai tomar realmente, a melhor maneira que tem é ir experimentando, não ter medo de experimentar, é de se aventurar, e porque depois vai acabar por encontrar o seu estilo,
ou a sua zona de conforto. Eu gosto mais de vinhos do Novo Mundo, de variedades, sei lá, Malbec, Carmenère, Cabernet. Eu gosto de vinhos mais brancos porque é muito calor, então é mais refrescante, para mim é melhor. Então, e depois tem a questão também da harmonização. Então o mesmo vinho que você gosta de tomar com uma carne, provavelmente você, se calhar, se for com uma sopa ou com um sushi, se calhar não lhe vai saber tão bem como se, por exemplo, se for um vinho mais leve, por exemplo um rosé ou um vinho branco. Então existe todo esse protocolo, mas não é sagrado essas diretrizes. Então você primeiro tentar experimentar e tentar realmente ver onde é que você se enquadra no seu estilo, e depois, dentro daquele perfil, começar a experimentar marcas diferentes, estágios diferentes, com mais ou menos madeira ou de outras regiões, e depois começar a partir. Nem sempre, porque eu uso, por exemplo, o experimento que nós temos às vezes na vinícola, por exemplo, no turismo. Às vezes tem pessoas que gostam de vinho suave, ou até de espumantes moscatéis, mas têm um poder aquisitivo alto, e chegam lá e dizem: qual é o vinho mais caro? O vinho mais caro é esse daqui. Tem suave? Assim, não. Então assim, às vezes não adianta. Então ele continua consumindo aquilo que ele gosta. É aquela questão que a gente estava falando antes. Às vezes o preço não quer dizer nada, porque você depois está tomando uma coisa que realmente não gosta. Tentar se descobrir não quer dizer que você não receba conselhos, mas valorizar primeiro o gosto pessoal, e não seguir nessa cantiga de que existem escolhas certas, ou que daquele sítio é que eu vou gostar mais ou que vai ser bom, porque cada pessoa tem o seu feitio, tem o seu estilo, tem o seu gosto. Então nem sempre isso é uma verdade. Tradicionalmente, a região produtora de vinho no Brasil que era mais conhecida e reconhecida era a região sul. Mas esse cenário ele está mudando. Por exemplo, eu estive agora próximo a Brasília, eu fui até uma vinícola lá, e tem surgido várias vinícolas ali naquela região. Inclusive, muitos produtores de uva estão fazendo cooperativas para a produção do vinho. E aí ele tem uma produção que vale para todo mundo e tem uma produção própria dele ali. Isso está acontecendo aqui no Centro-Oeste e já vem acontecendo há alguns anos no Nordeste, no Brasil. Como é que tem sido essas descobertas e essa mudança, essa migração do Sul para o Centro-Oeste e Nordeste? Eu acho que é muito positivo. Muito positivo, porque o Brasil é um continente, então a gente tem que valorizar a diversidade e não a singularidade, ou seja, não ficar restrito a uma região, a um sítio, a um local, e achar que aquilo é o supra-sumo e que só ali é que se faz coisas boas. Não, hoje a gente vê realmente isso, que começam a despontar novas regiões no Brasil, e isso é muito positivo, porque gradualmente, com a evolução, porque o vinho é uma coisa que é transgeracional, em termos de elaboração, ou seja, começa-se um trabalho, mas leva 20, 30, 40, 50 anos até começar a aperfeiçoar, a descobrir, por exemplo, dentro do vinhedo, aquelas 10 plantas lá daquele canto, se calhar fazem um vinho um pouquinho diferente, porque o sol pode ter uma mancha que vai gerar, então, que é o micro-terroir, ou seja, as diversidades dentro do meu terroir, e são coisas que levam muito tempo, e então a gente está numa fase agora de descobrimento primeiro do terroir, ou seja, das zonas do Brasil que seja possível plantar a videira e começar a elaborar vinhos de qualidade. Isso acontece, como você disse, aí no Centro-Oeste, tem já algumas vinícolas, por exemplo, eu conheço algumas ali na zona de Pirenópolis, da própria Chapada Diamantina, no sul da Bahia, que é vinho de altitude, já tem, interior de São Paulo, também já começam a ter, e o Vale de São Francisco já existe há um pouquinho mais de tempo do que essas regiões, que fuja desse eixo realmente do sul, de Rio Grande do Sul, que é a região mais tradicional e que tem assim mais história na elaboração de vinho, porque depois vai criar o quê? Dentro do Brasil vários estilos, diversidade, então assim a gente vai começar a fazer vinhos completamente distintos, com variedades de uva diferentes, começamos a criar um mix e um portfólio muito diferente. A gente vai chegar à conclusão que se calhar essa região daqui é muito boa para fazer vinhos brancos, essa daqui é boa para fazer espumantes, essa daqui vinhos tintos, esta daqui vinhos de guarda. Se for num sítio só, não existe num sítio só, não existe que seja bom para tudo. Por exemplo, vamos utilizar que ninguém pode questionar. Se for eu a dizer, podem questionar, mas se a gente pegar literatura, por exemplo, de França,
Em champanhe faz-se champanhe. Então, em Bordeaux eles não inventam de estar a fazer vinhos espumantes. Porquê? Porque o foco deles é outro vinho. Assim como quando a gente vai migrando para outras regiões. Então, eu acho que isso gradualmente também vai acontecer no Brasil, e eu acho que isso é muito positivo, porque vai trazer muita diversidade e mostrar tipicidades e qualidades diferentes de regiões diferentes. Além disso, o Brasil é imenso, é grande demais. Então, não adianta a gente ficar restrito ali a um quadradinho só, porque somos grandes demais para ficar pequeno só num sítio. A minha prosa de hoje é a respeito de vinho. O brasileiro está consumindo cada vez mais vinho. E eu estou conversando com o Ricardo Henriques, que é enólogo-chefe da vinícola Rio Sol, que fica no Vale do São Francisco. E ele está conversando comigo direto de Portugal. Ele está de férias em Portugal, já quase voltando para o Brasil, um apaixonado do Brasil. Ricardo, como é que está a qualidade do vinho brasileiro hoje? Eu acho que tem melhorado muito nos últimos anos. Ainda existe muito preconceito em cima do vinho brasileiro, principalmente no vinho. Nos espumantes já nem tanto. O brasileiro já entendeu que realmente o espumante nacional é um produto diferenciado e que compete com os maiores espumantes, champanhes, caves dos outros países. Então isso já é uma coisa consolidada hoje no mercado. Mas os vinhos realmente ainda existe um certo preconceito. Porque realmente durante muitos anos o Brasil foi conhecido por fazer vinho comum, vinho de mesa, vinho colonial, que não é o vinho que se produz lá fora nos outros países, que não é de vitis vinícola. O pessoal chamava de vinho de padre. Porque só com bênção você bebia. Então, durante muitos anos se fez vinho com essas duas. Porquê? Porque são variedades que são híbridas ou americanas, de vitis labrusca, não de vitis vinífera, não são vinhos finos, mas que eram mais resistentes realmente a um clima tropical, que é, por exemplo, o caso que acontece muito no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que a exposição ou a probabilidade de ocorrer chuva na época da safra às vezes é muito maior. Então se utilizavam uvas que fossem mais resistentes a esses fatores. Então a viticultura inicialmente se desenvolveu muito em cima desses vinhos. Hoje a gente já vê uma viticultura mais focada em qualidade e migrando para vitis vinífera, para vinhos finos. Então ainda existe um longo percurso pela frente. O Brasil ainda tem que melhorar algumas coisas, tanto do ponto de vista de qualidade, apesar de já ter muita coisa com qualidade e às vezes até superior a importado, mas vamos bater naquela mesma tecla. Como é que você vai descobrir? Só experimentando e conhecendo os produtores, mas você vai achar produtores que conseguem competir com chileno e argentino que entram via Mercosul ou com isenção de imposto aqui no Brasil pelo mesmo preço e às vezes com um custo-benefício em termos de qualidade que compete às vezes até melhor do que esses. Agora realmente tem que conhecer e tem que experimentar. E a questão tributária, que às vezes acaba por atrapalhar quando entram esses vinhos de Mercosul, principalmente da Argentina, e no caso do Chile, que não é Mercosul, mas entra com benefício fiscal na questão dos vinhos aqui no Brasil, que nós, produtores no Brasil, não temos que pagar IPI, PIS, COFINS, ICM, então acaba por ser pesado, porque agora que vamos botar na ponta e na gôndola para o consumidor, às vezes o meu produto, quando foi produzido, era mais barato, mas quando eu botei a carga fiscal em cima, ele acabou por ficar mais caro que o outro. Mas não quer dizer que não existam produtos com o mesmo preço, mesmo assim, e que compitam no mesmo nível de qualidade. E existe produto brasileiro que compete lá fora em concursos internacionais, que está mais do que provado, tem excelente qualidade, e é uma coisa que vai melhorar gradualmente. Porquê? Porque essa transição tecnológica e de aperfeiçoamento dos vinhos e de elaboração da própria uva é uma coisa de há 30 anos para cá, mais ou menos. É muito recente. Quando a gente fala de outros países que fazem vinhos há 300, 400 anos aqui no hemisfério sul, ou até mais. E quando a gente vai para velho mundo, Portugal, Itália, França, Espanha, fazem há milhares de anos. Então ninguém vai ensinar a missa para eles, porque eles já sabem rezar o Pai Nosso há muitos anos. A gente ainda está nessa fase de aperfeiçoamento contínuo. Mas aquilo que a gente pode tirar de conclusão é que realmente nesses últimos anos a qualidade do produto nacional melhorou muito, muito, muito comparativamente com aquilo que eram os vinhos nacionais
feitos há 10, 15, 20, 30 anos atrás, e vai melhorar muito mais. A Rio Sol, ela foi uma das mais premiadas no Wines of Brazil 2022, que teve 2.703 vinhos inscritos e mais de 200 vinícolas. Eu nem sabia que o Brasil tinha tanta vinícola. Nos fale um pouco dessa premiação e como é que vocês conseguiram tanto destaque nela? Nós normalmente costumamos submeter todos os vinhos a todos os grandes concursos que são realizados. Então esse é um dos principais concursos que é realizado aqui no Brasil, segue as normas da OIV, da Organização Internacional do Vinho, do ponto de vista da avaliação. Os júris também são pessoas conceituadas dentro do mercado de vinhos, vários jornalistas, pessoal de mídia, das revistas da área e tudo mais. Eu não vou dizer que é sorte, porque acho que não existe essa questão de sorte, mas realmente é um dos cuidados que a empresa tem todos os anos, é de submeter todos os seus produtos a concurso, sejam o mais barato ao mais caro. E às vezes pode acontecer isso, às vezes até acontece de num concurso o vinho mais barato ter às vezes até uma avaliação muito próxima ou até melhor do que um que seja mais caro dentro do nosso portfólio. Então isso prova realmente que tem muito a ver da pessoa que está a provar lá no final e do seu gosto pessoal, mas a gente submete eles realmente para poder mostrar o quê? Que realmente custo-benefício, ou seja, que mesmo os mais baratos que têm qualidade para competir com vinhos internacionais. Esse concurso que você falou foi só de vinhos brasileiros, mas existem outros em que têm brasileiros misturados também com produtos de fora, velho mundo, novo mundo. E muitas vezes a gente tem prémios que se equiparam a vinhos muito mais caros, de marcas conceituadas e tudo mais. Agora esse realmente é um concurso que foi criado exclusivamente para valorizar o produto nacional e para mostrar que dentro de critérios internacionais, que é a forma como ele é avaliado e os critérios de avaliação dos vinhos, que apareceram muitos produtos com pontuações muito altas e premiados, e que mostra realmente que o Brasil está no bom caminho. A gente teve dessa vez vários prémios nas edições anteriores também, então tem sido recorrente a gente mandar sempre esses vinhos para concursos e temos sido agraciado com essas premiações. Então a gente tem que agradecer também ao pessoal que está avaliando, é mérito nosso, a gente também sabe disso, mas agradecer o reconhecimento por parte de quem está fazendo essa organização e esses concursos, e mostra realmente que a empresa, a Rio Sol, também está no bom caminho, ou seja, que tem gradualmente conseguido aumentar as suas conquistas e as suas premiações ao longo dos anos, e o objetivo da gente é realmente continuar a participar e cada vez mais apresentar novos produtos e tentar cada vez mais elevar a fasquia para tentar trazer cada vez mais prémios para casa. A Rio Sol é uma empresa brasileira, porém ela pertence à Global Wines, que é uma empresa portuguesa que tem sede lá no Dão, né? E é uma produtora de vinhos reconhecida no mercado mundial. O que levou a Global Wines a apostar na produção de vinhos aqui no Brasil, e em especial no Vale do São Francisco? A história é bem curiosa, porque a primeira empresa tem uma concepção muito de experimental, ou seja, experimentar tudo e criar coisas novas. Isso está no ADN da própria empresa. Quando a empresa começou a idealizar o seu primeiro projeto internacional, ou seja, fora de Portugal, o Brasil era o nosso principal mercado de exportação. Hoje, no ano 2022, também fechamos novamente como sendo dentro do grupo o nosso principal mercado de exportação também foi o Brasil. E tínhamos um parceiro muito forte que na altura era a Expand, e ele também tinha vontade de fazer uma vinícola no Brasil. Então a empresa, por essa questão de sinergia e do Brasil ter uma grande afinidade com o grupo e de ser o nosso principal mercado também de exportação, a gente começou a idealizar montar um projeto no Brasil. Então na altura os investidores e acionistas da empresa visitaram várias regiões, principalmente na região sul, porque era a região mais conhecida, e a uma certa altura numa feira internacional feita numa feira de Bordeaux, salvo o erro, um dos acionistas estava no stand e chegou um senhor brasileiro chamado Henrique da Fonte, que pertence a um grupo muito forte de indústrias aqui do Nordeste, aqui em Pernambuco, o grupo Raimundo da Fonte.
chegou ao stand e começou a conversar, provou os vinhos, disse que gostou muito, até que chegou a um ponto que ele disse, eu também planto uva lá no Brasil. E onde é que você planta uva? Eu planto uva em Pernambuco. E lá a gente faz uva o ano inteiro, faz 2 safras ao ano. E eles começaram a olhar assim meio desconfiado para ele. Eu disse, é mesmo? E qual é que é a sua profissão? Ele disse, eu sou psiquiatra. E eu disse, não, então está tudo explicado. Está tudo explicado. Mas depois, essa conversa aprofundou numa das visitas do grupo aqui, do corpo técnico e dos acionistas ao Brasil. Ficou o convite, foram visitar o projeto do Vale de São Francisco. Ele plantava uva de mesa, não para elaboração de vinho fino. A gente foi visitar o projeto e na altura a gente já conhecia a região sul, como disse, apaixonaram-se pela região e achámos que realmente tinha que ser ali. Porquê? Porque seria algo novo, algo diferente completamente daquilo que seria feito ou estava sendo feito no mundo atualmente. Então, se a gente fosse para a região sul, seria apenas mais um fazendo aquilo que os outros já fazem lá há muito tempo. Então, já que era para arriscar e para fazer uma coisa num país novo, porque o Brasil continua a ser um país novo do ponto de vista de história de elaboração de vinho fino, que a gente começasse realmente num sítio onde a gente pudesse participar da história e entrar no capítulo da história na elaboração de vinhos do Brasil. Então não foi fácil, porque a gente teve que aprender o que plantar, como plantar, testar clones, porta-enxertos, sistemas de condução, irrigação, tudo o que você possa imaginar, antes de chegar à adega. Depois aí na adega começa outra história novamente. E são coisas que levam muito tempo e muito investimento. Então o início realmente foi sofrido. Hoje realmente a gente já está consolidado, então a gente já não quer dizer que não tenha coisas para aperfeiçoar, mas já estamos consolidados e já sabemos o que plantar, como plantar e fazer bem. Agora é mais a questão de estética. Então assim, o filho já está concebido, agora é levar ele ao cabeleireiro e dar um penteado bonitinho para ele e começar a aperfeiçoar, que acontecerá agora daqui para a frente, é uma coisa gradual. E a prova é realmente isso, é que hoje a gente vê os nossos vinhos em concursos com empresas às vezes centenárias, porque existem empresas também de vinho no Brasil que têm mais de 100 anos já aqui no Brasil a elaborar vinhos, e a gente consegue competir de igual para igual, sem dizer que a minha região é pior do que a tua ou melhor do que a tua. Não, a gente quer competir realmente isso, de igual para igual, e mostrar que, saindo da zona de conforto e para outras regiões que até há uns anos atrás se julgava impossível, ou que eu continuo a escutar muitas vezes, que lá não dá certo porque é muito quente, porque não sei do quê. Essas mesmas pessoas que dizem isso são as mesmas pessoas que tomam vinho se calhar de Mendoza. Mendoza é no meio do deserto também, meu amigo. Então assim, porque é que lá não é quente e aqui no Vale de São Francisco é quente? Então a gente tem que começar a questionar esses paradigmas e mitos que existem muitas vezes em cima do Vale de São Francisco, e a gente tem conseguido isso através do quê? De criando produtos com qualidade e depois o reconhecimento deles realmente nesses concursos que você mencionou. Eu adoro o povo português, eu adoro Portugal, eu adoro o Nordeste brasileiro e adoro o vinho. Então, que papo maravilhoso foi esse com você. Muito obrigado, foi uma honra ter conversado, ter te entrevistado. Eu é que agradeço. E vamos conversar outras vezes a respeito de vinho. Muito obrigado, viu? Sempre que você quiser. Grande abraço, hein, Ricardo. Grande abraço, muito obrigado. Eu conversei hoje com o Ricardo Henriques, que é enólogo-chefe da vinícola Rio Sol. E o tema do nosso bate-papo foi o aumento do consumo de vinho no Brasil e a relevância do Vale do São Francisco. Siga @agroeprosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!